diferença e que começou, gente, não com sorte não, viu? Arregaçando as mangas como ele faz até hoje. A gente tá falando do Cobra, Eduardo Cobra. Ah, o Cobra é demais, né, Kátia? Ele é humilde, ele é um cara super do bem, já tive a oportunidade de conversar também com ele aqui no Antenados, e agora a gente vai bater um papo daqui a pouquinho com ele aqui no Do Bom e do Melhor, atualizando as obras, né? Porque de lá pra cá, conversei com ele, se eu não me engano, em 2018, de lá pra cá muita coisa mudou, obras novas também, não é? Ele falando de alguns projetos, a gente sabe de alguns projetos. O Instituto Cobra, é verdade. Que vem para ajudar muitas crianças e adolescentes. E aí a gente vê o quanto que cultura é primordial, cultura, educação, porque é isso que vai fazer o nosso país mudar. E como incentivar esses jovens, né, a terem uma boa autoestima, a buscarem a arte de uma forma geral. E aí com quem justamente passou por tudo isso e muito mais. Né, principalmente uma cidade como São Paulo, né, que é uma selva de pedra, né, essas obras, seja do Cobra, dos Gêmeos, ou de outros grandes artistas, a gente precisa, né, para conseguir olhar naquele horizonte ali de concreto, uma obra de arte, conseguir no meio de um dia caótico, apreciar, não é, Kátia? Avenida Tiradentes. Tem uma obra em branco e preto ali do Cobra, maravilhosa, retratando a cidade de São Paulo, em branco e preto, lindo, porque parece que você está entrando no túnel do tempo e voltando àquela época. Não, eu que vou com alguma frequência para Sorocaba, tô até evitando, mas pego ali a Castelo. Na Castelo, a primeira que ele inaugurou foi ali de uma loja de chocolates, né? Da Brasil Cacau. Da Cacau Show. E depois ele inaugurou numa ecoparada que tem agora também um outro mural, né? Então na Castelo Branco também você tem uma galeria de arte a céu aberto ali, né? Então, isso que eu acho legal é o quanto que o Cobra conseguiu se fazer presente não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E ele vai contar um pouco da história dele, eu não vou fazer aqui um spoiler, mas é uma história tão linda. Pra você ter uma ideia, você que tá ouvindo a gente, só em Nova York ele tem 18 painéis que eu saiba, não sei se tem outros já que ele tá fazendo, mas 18 já prontos, um painel mais lindo do que o outro e o melhor, levando a nossa arte do Brasil, levando a nossa cultura e faz com que a gente comece a olhar e ter que pensar que a gente tem que ter orgulho do país que a gente nasceu e o que a gente não gosta, se unir pra gente modificar, né? É isso aí, daqui a pouquinho então, Eduardo Cobra aqui conosco. Já. Bandeirantes. Aqui você tem do bom e do melhor. Olha, Danilo, hoje esse nosso convidado, vou te falar que eu admiro muito a história de vida dele. Porque quando a gente fala numa pessoa de muito sucesso, todo mundo imagina, ai, que sorte que a pessoa teve. E não é sorte não, viu, gente? É arregaçar as mangas, é a gente não olhar para a dificuldade, a gente olhar para o futuro que a gente quer. A gente conversava isso, né, Danilo? Sim. A curto, médio e longo prazo. E quando a gente fala nele, Eduardo Cobra, a gente fala nisso. Um garoto que começou lá em 75, no Jardim Martinica, bairro pobre, e mudou a vida totalmente, né, Cobra? Oi, tudo bem? Obrigado. Bem-vindo, viu? Fala, obrigado. Cobra. Opa, tudo bem? Obrigado a oportunidade aí. É verdade, sim, é verdade. É uma história de 30 anos, né? Sim. Nas ruas, pintando e tudo mais. E as portas, né, que a arte possibilitou, os lugares que eu pude conhecer, as experiências de vida, né, e hoje poder transferir isso no meu trabalho, não só através das mensagens, mas também na questão de ter um propósito, sabe? Sim. Eu acho que todos nós estamos nesse momento delicado, difícil, duro para todo mundo, e é um grande divisor de águas, né? Então, obviamente que é importante repensarmos, entendermos quantas coisas estão em jogo, né? Eu que tive que, muitos, assim, de 2019 para cá, foram mais de 40 convites internacionais, eu tive que mudar toda essa rotina, toda essa agenda. E tenho feito mais trabalhos internos e tudo mais, e transformando mesmo o meu trabalho, né, refletindo também, amadurecendo a minha carreira, os meus propósitos,
e fazendo da minha arte um instrumento de transformação. Então, mas eu acho que a maior transformação, eu acho que o maior exemplo que você pode dar é o exemplo da tua vida mesmo. Como eu comecei dizendo, você veio de uma situação não tão assim benéfica, vamos chamar assim, numa situação humilde. Você foi muito, eu acho que, acima de tudo, não digo marginalizado, mas eu acho que você foi muito apontado como, olha, o pichador, olha, aquele que vem e faz esses rabiscos. E você foi mostrando o que é a arte de verdade. Só que você não precisou levantar bandeira para nada disso. As coisas aconteceram de uma forma natural, no sentido de você saber o que você queria, você saber o que é arte, como mostrar a arte, e você abriu portas para que outros artistas também, hoje, possam aproveitar e bater no peito com orgulho. Olha, eu sou um artista. Eu, acima de tudo, eu faço uma obra que eu acredito, que eu gosto, e eu passo tudo aquilo que eu sinto. Você consegue ter essa dimensão da sua influência para esses meninos mais jovens agora? Olha, eu fico sempre muito surpreso, né? Toda a minha trajetória, toda a minha história, ela é sempre muito inusitada, vamos dizer assim, né? Uhum. Hoje, eu devo ser o segundo ou terceiro nome mais publicado em livros didáticos, sabe? Sim, então. Então você imagina alguém que estudou até o terceiro colegial, que até hoje eu não sei falar inglês para falar português correto contigo. Bem-vindo ao time, porque eu também não sei, menino. Não tem jeito. Então você vê, e mesmo assim, eu levei minha obra para mais de 30 países. Então. Só nos Estados Unidos eu tenho mais de 50 murais. Então hoje o que eu acho interessante é poder conversar com esses meninos, essas meninas que estão nas comunidades carentes, aguardando uma oportunidade, sabe, com toda a dificuldade que eles têm, que eu tive há anos e anos atrás, e hoje a gente vê que pouca coisa mudou disso tudo, e muitos estão sendo fisgados pelo mundo do crime, pelas drogas, tantas coisas negativas, e eu fico realmente muito triste, né? E assim, o que eu penso é que essas pessoas, elas merecem uma chance, uma oportunidade, e eu fico, assim, totalmente satisfeito quando eu vejo um menino desse, sabe, me pedindo uma direção, um apoio. Eu sempre falo, olha, o primeiro passo é seguir em frente, levantar a cabeça, se afastar de tudo que é negativo, sabe? Fazer aquilo que é certo, renunciar a toda essa questão de crime, toda essa violência, sabe? E se posicionar de uma forma positiva, de uma forma correta. Então, com certeza, fácil não é. Não foi fácil para mim, não é fácil para ninguém que vem de uma origem carente, né? São muitas e muitas barreiras, mas se dedicando, um dia a gente chega lá. Então, mas eu acho que você, acima de tudo, o que você fala é muito real. Você fala das suas dificuldades, como você falou agora. Quer dizer, eu conquistei muito ao longo da minha vida, mas eu continuo não sabendo inglês, eu continuo... Então, isso mostra uma vida real. Quer dizer, e a gente conversava, eu e o Danilo, antes da gente começar aqui o programa, a gente falava disso. Você continua sendo o mesmo Eduardo de sempre. Por mais que você esteja entre os maiores artistas da atualidade, você não se coloca num patamar assim, de eu estou distante do restante da população. Eu acho que isso é o que mais cativa a todos nós. Não é só a sua obra, não, que é maravilhosa, que eu adoro e a gente vê espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Isso dá um orgulho pra gente, orgulho de um brasileiro que não precisa levantar bandeira para as coisas, que faz as coisas acontecerem, que está perto do menino da comunidade, se ele precisar, e fala assim, escuta, vai ser difícil, mas o crime parece fácil, mas o crime vai ser o fim. Então, foca naquilo que você gosta. Então, é isso, você atinge as pessoas de todas as classes sociais justamente porque você é real, você não é um fake. É verdade, é verdade. Assim, você sabe que esse desenvolvimento todo, essas minhas andanças aí pelo mundo, esse aprendizado todo na prática mesmo, sabe? Sim. Então, eu tenho essa sensibilidade inata mesmo em relação a tudo o que aconteceu, né? Então, por isso que as minhas obras, muitas pessoas
procuram entender. Eu tenho algumas vertentes no meu trabalho, mas eu gosto de falar do pacifismo, da importância da preservação ambiental, Sim. defesa das liberdades, combate ao racismo, todas as formas de preconceito, sabe? Valorizar a nossa história, a nossa cultura. Eu acho que isso é realmente muito, muito, muito importante, sabe? A gente não pode ignorar simplesmente tudo o que está acontecendo ao nosso redor, tantas pessoas passando fome, tantas dificuldades acontecendo, sendo que o povo brasileiro não é isso. O povo brasileiro é um dos povos mais carismáticos, mais batalhadores, mais honestos, mais íntegros, sabe? Infelizmente estão aí sofrendo com essa corrupção infinita, sabe? Com tantos problemas na saúde, na educação, na cultura. Então, assim, a gente, sabe, eu assim, de uma forma simples, de uma forma... eu tento contribuir com o meu trabalho, entendeu? Então, tento mas eu sempre conscientizar de algum fato, de algo que eu vivi. É isso. Então, mas eu acho que agora até com o Instituto Cobra, que nasceu esse ano, né? Fevereiro nasceu o Instituto Cobra. Eu acho que quando a gente fala nisso tudo que você falou, em tudo isso que a gente vê no nosso país que não funciona direito e que a gente não pode aceitar, que muitas vezes a gente se acomoda. A gente fala, mas é assim. E não é assim, está assim. Isso tudo está assim, mas a gente quer mudar. E quando a gente fala no projeto que você está fazendo já, que quer levar para a periferia, para as crianças mais carentes, jovens carentes, e não é só grafite, não é só arte plástica, é falar de música, de teatro, de literatura, falar de arte. Falar de arte é a gente enxergar que a gente tem um poder tão grande nas mãos e a gente não usa esse poder de deixar a vida da gente naquilo que a gente acredita e de fazer as mudanças que a gente precisa, né, Cobra? Sem dúvida. Eu percebi que eu poderia colocar em prática isso que eu já faço através da pintura, né? Então, o Instituto Cobra, na realidade, ele surgiu, vou colocar de uma forma poética, no coração de Deus, vamos dizer assim, e eu estou colocando isso em prática, sabe? Porque eu acho, sim, que a gente pode atingir muitas vidas, muitas famílias podem ser transformadas através desse projeto, uma corrente do bem também, sabe? Unindo tudo isso, literatura, música, teatro, artes plásticas, enfim, colocando tudo isso numa linha com esse objetivo final para que esses meninos, para que essas meninas tenham, sim, alguma luz no fim do túnel, né? Uma oportunidade, uma possibilidade ali, através do dom, muitas vezes, reprimido, né? Que eles têm, sabe? Então é isso, eu quero alcançar, sim, populações vulneráveis, crianças, adolescentes marginalizados, entendeu? Eu acho que é um trabalho que eu estou começando, vou ser sincero contigo, né? Eu tenho, assim, limitações, é claro, mas a força de vontade, a dedicação, o desejo de fazer isso acontecer é realmente muito grande. E eu já estou encontrando muita gente querendo participar, querendo se associar. E eu estou fazendo isso da forma mais transparente possível, sabe? Porque, assim, graças a Deus eu tenho meu trabalho. Eu quero que esse instituto seja um símbolo, um sinônimo mesmo das coisas corretas, das coisas certas. Fazer isso de uma forma 100% idônea mesmo. Então, eu acho que através desses exemplos a gente pode chegar em muita gente, né? Eu fiz algumas ações já, assim, até movido, vamos dizer assim, até numa forma que eu vi, por exemplo, os hospitais brasileiros, né? Sim. Muitos que estavam passando por essa questão dramática aí, da falta de oxigênio e tal. Então, você vê, eu tive a ideia, né? Eu falei, poxa, eu vou tentar de alguma forma fazer algo com o meu trabalho. Então, eu mesmo peguei meu carro, saí procurando, encontrei uma empresa que vende esses cilindros danificados, né? E aí eu fiz uma arte nesse cilindro, acabei conseguindo um retorno de R$700 mil por essa peça. A gente comprou 2 usinas de oxigênio,
Então você vê, sabe, são ações simbólicas diante do problema. Então, mas posso faz ser a diferença sincera? na vida de muita gente, Eu né? não acho que é tão simbólica. Sabe por quê? Eu acho que você mostra o quanto que a gente pode fazer a diferença, cada um ajudando da forma Na como sua pode, proporção, na sua é verdade. proporção. Se eu posso doar R$ 1 só, eu vou tirar. verdade. Eu tenho uma condição financeira muito difícil, eu vou tirar R$ 1. Vai me fazer muita falta. Mas eu sei que eu contribuí com o máximo que eu podia para ajudar a pessoa, que não seja com verdade. dinheiro, que seja com o seu tempo. Por isso A que eu boa vontade, né? por isso que eu estou achando que o Instituto Cobra, acima de tudo, vem para resumir tudo aquilo que a gente precisava. A gente sabe que para muitos governos, e a gente vê isso de décadas, e a gente não vai mudar tão rápido, verdade. a massa de manobra tem que ser ignorante. Então, se você oferece cultura, se você oferece oportunidade, palestra como você pretende fazer, oficinas de estudo, oficinas que, na verdade, levantem a autoestima desses jovens, isso, mesmo. se não for assim, a gente se ajudando e todo mundo arregaçando a manga e cada um entrando do jeito que pode, não vamos esperar dos nossos governantes. Porque, pensa, é isso que a gente fala sempre no programa também, Cobra, no Melhor da Tarde. Toda vez que a gente vê uma massa de manobra grande, você dá uma migalha, as pessoas aplaudem. Olha, lembrou de mim. É a carência governamental. E a gente não pode aceitar isso. Aí não adianta a gente ficar só discutindo. A gente faz com ações como você fez. Você conseguiu levar de fato ar para as pessoas. Literalmente. É um sopro de vida, né? Uma Mas esperança é um para essas pessoas também, né? É um sopro que fez toda a diferença na vida, não só daquelas pessoas que estavam precisando de oxigênio, mas de todas as pessoas que estavam nesse momento tão complexo do nosso país. Então, eu acho que atitudes como a sua e de outras pessoas que também fazem trabalhos assim, eu acho que a gente dificilmente pensaria que seria esse o caminho para a mudança do país. E eu acho que esse é o único caminho. É a gente investir certeza. em cultura, investir em educação e em formação de profissionais. Eu tenho 52 anos e a minha mãe foi babá. E eu não esperei ninguém falar para mim, vai, Kátia, vai atrás de realizar o que você deseja, vai atrás, vai dar certo. A minha própria família, porque também não sabia, falava assim, não, pelo amor de Deus, eu acho que é bobagem. E eu não ouvi ninguém, eu fui. E eu sei que você é a mesma coisa. Com certeza. Olha, eu sou uma pessoa que eu não tive essa chance de ficar esperando alguém fazer algo por mim, Sim. sabe? Eu realmente tive que tomar decisões, tive que fazer muitas renúncias, e é isso, né? Hoje eu vejo que isso tudo tem uma resposta, tem um resultado, mas eu não posso ser egoísta no sentido de não ter um retorno também, sabe? Para a minha história, para a minha trajetória, para a realidade que a gente sabe que está aí. Então, a verdade é essa, cada um ele faz devido ao tamanho do seu coração, né? Devido ao tamanho das suas convicções, devido ao tamanho das suas crenças. Agora, eu particularmente me sinto numa posição que eu jamais poderia simplesmente passar desapercebido para uma pessoa que está na rua, passando fome, sentindo frio, passando por toda essa dificuldade. Vários lugares no Brasil onde eu já fui, que as escolas, a merenda está sendo desviada, os alunos estão passando fome. Então, assim, são coisas catastróficas mesmo, né? Esse aumento do desemprego, toda essa desigualdade social, eu vejo como isso uma catástrofe realmente, sabe? Perdas de direitos, é uma questão do resgate da dignidade humana, que eu acho, sabe? Então, no final das contas, eu também concordo em todos os aspectos contigo, né? Não é uma questão de número, eu doei tanto, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Você pode ajudar de várias maneiras, né? Quantas pessoas estão em leitos hospitalares esperando por uma palavra de esperança? Uma visita, né? Uma visita, quantas pessoas estão sofrendo todo tipo de dificuldade, né? Então, assim, a questão é a gente se mover na direção contrária de toda essa força que coloca para que a gente sejamos sempre pessoas negativas, de cabeça baixa, achando que as coisas nunca vão sair desse patamar, nunca vão melhorar. Então, acho que é isso, sabe? Eu resolvi, sim,
há muito tempo fazer minha parte, me dedicar. Eu já falei para você, eu não falo inglês, tudo bem, mas isso nunca foi uma barreira, sabe? Eu falo, não, eu não vou sair. Quanta dificuldade eu não passei fora do país, sabe? Porque eu praticamente sou um analfabeto lá fora, né? Então, quanta dificuldade não aconteceu e não acontece até hoje. Mas, assim, eu vou continuar, vou seguir em frente, vou continuar fazendo isso com todo o orgulho, sabe? Porque eu vejo quantos brasileiros eu não encontro aí pelo mundo afora que estão me ajudando, me estendendo a mão também. E como você colocou, né? É interessante tudo isso, porque muitas pessoas, elas estão, sim, nesse momento sem esperança, né? Sem saber de uma palavra positiva, de alguém que possa encorajá-los a passar por isso tudo, autoestima baixa. Então, assim, eu acho que realmente a gente tem que fazer esse esforço, né? Desculpa, eu falei errado, autoestima, né? Então, é difícil mesmo, tá? Não, você tinha falado certo, tinha falado autoestima mesmo. Ô, Cobra, você sabe que você falou aqui que com o Instituto Cobra você quer, né, ter ali uma instituição, um lugar, um abrigo de apoio para estimular a arte, a cultura, né, e levar isso para comunidades mesmo, para pessoas carentes que não têm acesso e que o Estado também não oferece, não é? Ao longo da sua trajetória, da sua vida, quem foi ali o Instituto Cobra para você, não é? A pessoa que virou a chavinha e transformou a pichação, não é, em arte. E como foi essa virada na sua vida? Você falou, opa, peraí, não vou para pichação, não vou, né, estragar e danificar um muro da casa da pessoa e vou transformar em obra de arte mesmo. Olha, você sabe que como eu tive poucas referências, né, e eu vi muito de perto amigos serem presos, eu vi inclusive pessoas próximas morrerem, serem baleadas. Eu tive uma infância, cheguei a ser detido, eu sofri todo o preconceito, sabe? Foi muito complexo. Eu já com 18 anos fui morar sozinho, porque meus pais não me aguentavam, enfim, coitados, né? Então foi uma situação difícil. Mas eu sou uma pessoa que eu, particularmente, nunca me envolvi com crime, com droga, com coisa alguma nesse sentido. Mas a dificuldade estava lá, eu não tinha muita referência. E também não podia esperar pela ajuda de ninguém, né? Não tinha realmente, assim. Então foi muito uma escolha que veio um pouco pela dor também, pela dificuldade, sabe? Ou seja, as questões os caminhos que eu decidi tomar, que não eram caminhos bons, me levaram a resultados ruins também, vamos dizer assim. E isso me levou a uma reflexão. E aí a uma mudança de hábito também. E eu percebi que eu tinha que lutar, ser 10 vezes mais forte. Me dedicar cada vez mais no meu trabalho. Me afugentar realmente disso tudo, sabe? E eu criei vamos dizer assim, quase que um paralelo. Enquanto todos que estavam ao meu redor, de alguma forma, me induziam para algo que ia ser um final ruim, né? Claro, se você entrar no mundo do crime, uma hora você vai ser morto. Não vai acabar bem de forma alguma, né? Não tem. Se você entrar no mundo das drogas, você vai, no mínimo, acabar com a sua saúde. Então, tem tantas coisas destrutivas. Então, foi uma coisa que não aconteceu do dia para a noite. Respondendo mais objetivamente, eu estou 30 anos já nessa trajetória e isso aconteceu passo a passo. Tanto é que hoje eu tenho um problema de saúde, já falei várias vezes, que é consequência de não ter usado máscara, de não ter me protegido, ou seja, tudo tem uma consequência, né? Então, fazer o bem tem uma consequência boa para a nossa alma também, para o nosso espírito, sabe? Eu acho que isso traz um benefício. E eu, claro, eu não tinha esses valores, eu não tinha essa consciência, eu não tinha uma consciência da cidade, porque a cidade, na verdade, pertence a todos nós, então é uma responsabilidade a gente cuidar bem da cidade, do patrimônio histórico. Então, quando eu percebi isso, quando eu comecei a olhar para a cidade, olha que lindos são esses prédios antigos e tudo mais, prédios que muitas vezes foram demolidos ou estão lá abandonados.
E quando eu comecei a viajar para outros países, eu comecei a perceber, olha como é possível conviver com arquitetura antiga, arquitetura moderna. Então, nesse momento, eu comecei a valorizar tudo isso, através do meu trabalho. E aí a minha vida, obviamente, eu estou em constante mudança, em constante busca de evoluir também como ser humano, né? Procurando hoje valorizar minha família, o meu filho, a minha esposa, as pessoas que estão comigo, que lutaram comigo, que a gente está no mesmo caminho, na mesma ideologia também, de poder ajudar o próximo, ter essa questão da solidariedade. Então, tudo isso, primeiro eu estou me transformando, entende? Sim. Então, primeiro eu estou mudando né? o meu hábito, exatamente, eu estou aprendendo o tempo todo a viver novamente, a entender, a ver o mundo de outra forma também, sabe? Então, é isso, né? Eu estou aprendendo com tudo isso, aprendendo muito mesmo. Mas você sabe no nosso bate-papo, você falou por várias vezes, eu não tenho estudo, estudei até o terceiro colegial. Para o mundo eu sou analfabeto. Mas você mostra, na verdade, uma coisa é estudo, outra coisa é cultura. São coisas completamente diferentes. Eu não sou contra o estudo, não, muito pelo contrário. Mas eu acho que as pessoas também têm que enxergar o quanto que, ao invés de você aceitar uma situação difícil, você modifica ela. Por exemplo, você sempre foi um grande estudioso de história, de entender, como você falou, não só assim, a arquitetura da cidade, mas as suas obras são posicionadas de uma forma que elas não saem do contexto do que a gente está vendo, seja em qualquer lugar do mundo. Olha, até daquela da Cacau Show, no meio da Castelo Branco, gente, não tem como você não passar e não olhar para aquilo e falar, gente, que negócio mais majestoso. E você tem uma sensibilidade que qualquer pessoa ia juntar um monte de chocolate de qualquer jeito. Não, você juntou a história do nosso país, você colocou a canoa, você colocou o cacau, você fez... Trabalhador, né? O trabalhador da Amazônia. Então, é uma homenagem também aos trabalhadores. Mas é uma sensibilidade que não é o estudo que te dá. É você querer entender um pouco de pessoas e de valorização. Eu acho que o caminho é justamente esse, são as duas coisas. Não dá para andar sem esse paralelo, né? É verdade. E assim, chegou um momento da minha vida, da minha história, que eu não tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus. Eu passava por baixo da roleta do ônibus para comprar uma lata de tinta. Então essa dificuldade, ela sempre foi muito próxima, assim, né? E eu tive que encontrar meios, obviamente, de sobreviver, de continuar com o meu sonho, com a minha arte, com aquilo que eu acreditava. Então hoje você vê, por mais que uma empresa seja aqui no Brasil ou seja no exterior, ela me convide para fazer uma pintura num prédio, numa fachada, mas eu procuro manter, sim, a coerência do meu trabalho, os meus valores pessoais, aquilo que eu acredito. Então, eu utilizo, sim, muitas vezes, dessas pessoas que estão me contratando para passar as minhas mensagens, porque eu acho isso muito importante. Então, quando alguém me convida, eu mostro, olha, a minha linha de trabalho é essa, aquela outra. E aí, eu acabo continuando essa sequência de trabalhos pelo mundo. Então, isso, para mim, hoje, eu cheguei num momento em que é o momento que eu estava buscando mesmo, de ter uma liberdade artística, de ter uma liberdade, uma licença para poder fazer isso no mundo todo. Até nos Emirados Árabes, por exemplo, eu fiz um mural lá em Abu Dhabi que tem quase 2.000 metros quadrados, bem no coração de Abu Dhabi, sabe? Então, eu fiz um mural ali falando da tolerância e do respeito entre os povos. Então, tudo isso, você imagina a negociação toda com o governo, com a questão da religião. Então, em cada lugar do mundo é diferente. Eu estive na África, por exemplo, era uma situação assim muito enriquecedora. Eu fui para o Malau e ficamos um mês lá no Malau, e fui para a Índia, fiquei um mês lá na Índia. Então, todos esses lugares, fiquei 50 dias lá em Abu Dhabi, já é a terceira vez que eu vou lá para aquela região. Então, assim, você imagina a oportunidade que eu tenho de passar essas mensagens através da minha obra em grandes painéis espalhados pelo mundo, né? Então, justamente, através desses convites,
que eu tenho essa oportunidade, essa possibilidade, né? Mas eu acho que... Perdão, vai lá, Kátia. Fala. Não, eu queria saber se é muito apegado às suas obras de arte, Acho né? que Porque não, você senão sabe não que... teria tantas espalhadas pelo mundo. Não, você sabe que o meu caminho de todo dia é passar ali pela Sumaré Henrique Schaumann, né? E tinha uma ali, numa igrejinha ali, tinha um painel seu, né? E por conta do tempo, da umidade, acabou ali perdendo a coloração. E acho que até tá reservado para você mesmo, eu acho, né? Para você pintar novamente. Nem sei se é para você que tá reservado ali o mural. Mas você é muito apegado a essas coisas, Cobra? Olha, quando você pinta na rua, você aprende que a arte é efêmera, tá? Então, assim, 90% ou mais de tudo que eu já pintei não existe mais. Por quê? Porque o tempo, a chuva, o frio, o calor, a pessoa que comprou o imóvel não gosta e derrubou o muro, trocou, enfim, tem vários fatores que essa obra acaba desaparecendo na cidade. Porém, com algumas viagens aí, eu fui para o México, por exemplo, e vi lá murais do Diego Rivera, dos Siqueiros. Na Europa eu vi vários murais lá, que são antigos, assim, muito antigos, de artistas que eu admiro também, como Kate Herring. Eu vi no Japão, murais de 30, 40 anos atrás, até muito mais, 100 anos. Quando a gente entra, por exemplo, nos museus, ou a gente entra na Capela Sistina e vê aquele afresco maravilhoso. Então, assim, eu só consigo ver esses trabalhos hoje porque ele tem uma manutenção. Está sendo preservado, está sendo bem cuidado. E você sabe que hoje em dia, não sei se é pela idade também, né? Quando eu tinha 15, 20 anos era uma coisa, com 45 agora está diferente. Eu acho que, assim, eu hoje penso que tem que existir alguma forma de restaurar alguns desses trabalhos. Não estou falando só dos meus trabalhos, mas de trabalhos de artistas fantásticos como Gêmeos, tanta gente maravilhosa, o Banksy, tanto trabalho fantástico. E eu fico pensando, as próximas gerações só vão poder ver isso por foto, né? Sim. Se não houver uma restauração, algo desse tipo. Eu não sou apegado, tá? Mas eu criei um projeto agora chamado a Arte de Restaurar, que eu restaurei aquele mural do Senna lá da esquina da Paulista com a Consolação. Eu quero fazer isso com o mural do Niemeyer também, alguns outros murais em São Paulo. Esse mural que você comentou ali da esquina da Henrique Schaumann com a Cardeal Arco Verde, ele chegou a um ponto de deteriorização que eu criei outro painel. Acho que talvez, se você passou lá, tem uns andames na frente. Sim. Em breve, o trabalho já está pronto atrás daqueles andames. Eu vou revelá-lo daqui uns 10 dias, mais ou menos. Que legal. Não, aquele que você fez na zona portuária do Rio de Janeiro, que revitalizou toda aquela região do Rio, aquilo lá não pode se perder, né, Cobra? Aquilo lá precisa existir alguma manutenção. É muito simbólico aquilo lá, né? Pois é. Então, esse trabalho também... porque a questão da durabilidade do painel, ele tem a ver com a parede em bom estado de conservação, com a questão da aplicação de um verniz, de proteção e tal. Esse mural que você comentou lá do Etnias, que tem os indígenas dos 5 continentes, ele não tem qualquer tipo de proteção. E o muro também, as condições não eram das melhores. Boas, não eram das melhores. E ele está em frente ao mar. Então, assim, existe toda essa questão da maresia, do calor, do sol, que interfere bastante. Mas eu já estou aqui me organizando para restaurá-lo também, tá? Agora, é claro, como eu tenho painéis em várias partes do mundo, eu gostaria de manter alguns, mas é difícil, é muito difícil. Então, eu tenho que me acostumar com esses trabalhos desaparecendo o tempo todo. Agora, o que eu tenho, só para não esquecer, o que eu tenho... Cada mural que eu faço pelo mundo, eu tenho uma tela que é o original desse mural. Que legal. Eu tenho isso, né, que vai ficar por aí. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu gosto de vários trabalhos seus, mas um dos mais marcantes que eu vi, e que na hora que eu estava viajando e eu estava perto desse mural, me emocionou demais, que foi aquele que você tem em Nova York. Eu não lembro a localização direito, mas tem Madre Teresa e Gandhi. E um virado para o outro, um de frente para o outro, e aquilo transmite uma paz tão grande, e no meio de Nova York, que você fala, cara, é surreal. Aqui você tem o mundo inteiro.
Aqui você tem, por mais que as pessoas falem, é uma região complexa, mas as pessoas se dão muito bem e convivem, eu digo assim, quando a gente vai de turista, todo mundo convive muito bem uns com os outros e respeitando uns os outros. E aquele painel de uma profundidade... Com certeza. Eu vou te falar uma coisa, você sabe que esse painel eu criei originalmente para ser feito na Índia. Ah, foi? Foi na Índia, porque no período que eu estive lá, aí houve uma mudança, houve algumas questões, e eu acabei pintando uma estação de trens lá, onde eu coloquei o Gandhi, visitei a casa onde o Gandhi viveu e tudo mais, e eu acabei fazendo um trabalho lá na Índia que tinha a ver com o fato do Gandhi viajar nos trens na terceira classe. Então era o lugar mais simples que tinha e tal, e eu acabei fazendo esse mural lá justamente para motivar ali os trabalhadores do dia a dia, que a pessoa mais importante que viveu por ali era também uma das pessoas mais simples, né? E aí eu acabei mudando esse mural e fiz esse painel em Nova York, porque Nova York, sim, ali tem todas as religiões, todas convivem pacificamente. Então o nome desse painel é Tolerância, que eu coloquei um de frente para o outro, em posição de oração e de respeito ao próximo. Agora eu te pergunto, como que você pinta isso, menino? Porque eu fico olhando aquele painel, fico parada de sentar, mas isso é tão grande. E eu vi algumas fotos suas penduradinhas, eu falei, cara, é surreal. Leva uma vida. Eu fiquei morando em Nova York, né? Eu morei, porque assim, Nova York, para mim, tem uma importância na minha história, porque eu comecei a pintar por influência dos artistas da década de 80 lá de Nova York. Então, tem essa questão. E eu acabei realizando 18 murais dentro de um projeto chamado Cores pela Liberdade lá em Nova York em 2019. E esses painéis, esse daí no caso, foi feito com plataforma elevatória. A gente estacionava essas plataformas ali na calçada, inclusive um processo burocrático complexo, incrível, né? Lá em Nova York, incrível, de segurança, de trabalho, de tudo. Então, no prédio são balancinhos, né, que fica pendurado ali com o cabo de aço. Então, cada circunstância, cada situação é diferente. Eu já pintei, por exemplo, em Chicago. Em Chicago a gente estava pintando lá, estava neve, por exemplo. E aquilo é um vento naquele lugar que, pelo amor de Deus, hein? Tem lugares de calor intenso, né, como é o caso de Dubai ou até mesmo da Índia. Cada circunstância, estar na rua tem tudo isso, né? Você sai de manhã, você não sabe direito onde você vai tomar café, você não sabe direito qual vai ser o seu almoço. Tem um esforço físico também por trás de tudo isso e psicológico, né? Porque é muito bacana estar no mundo todo, é muito bacana, mas hoje deixar a minha esposa, deixar meu filho, deixar o conforto da minha casa também tem um peso, entende? Então eu tenho que superar primeiro tudo isso. Eu já cheguei a ficar meses fora de casa, né? Eu tenho ficado pelo menos metade do ano fora do Brasil, no mínimo, né? Então, isso também é um exercício da mente, assim, bem complexo. É bom por um lado, mas complicado pelo outro, né, Danilo? Cátia, ouvinte, você sabe não é só maravilha. Nada na vida né? É verdade. Não, você sabe, Cobra, que hoje ter uma obra, não é, do Cobra, assinada pelo Cobra em alguma cidade, no seu bairro, enfim, na sua região, é sinônimo de status, né? Tô falando isso porque... É sonho de consumo. Tô falando isso porque chegou uma obra do Cobra, um painel que ele fez lá em Sorocaba, muito bonito por sinal, mais um, mas que tem toda uma simbologia, uma representatividade também, um significado, se o Cobra quiser detalhar aqui também. Mas tem isso, né, Cobra? Super disputado aí, né? Cada cidade, cada bairro quer ter um painel seu ali emoldurando, né? Decorando a cidade, não? Eu tenho feito também esse trabalho no interior, tenho feito também um trabalho em cidades menores, porque para mim uma coisa é verdade, tanto faz estar numa comunidade simples ou estar na Times Square. Por exemplo, esse ano teve um painel que eu fiz que foi apresentado na Times Square. Tudo isso agrega muito valor. Esse trabalho que eu fiz em Sorocaba, que mostra um menino ali subindo alguns degraus, em busca do conhecimento e tal, uma prateleira de livros, que eu acabei convidando
as pessoas que me acompanham nas redes sociais para sugerirem aí escritores brasileiros, livros importantes e tal. E foi bacana esse trabalho, porque eu recebi mais de 4.000 comentários, sabe, das pessoas se envolvendo e tudo mais. E aí eu coloquei várias mensagens através desse trabalho, mas eu também fui para outros lugares. Por exemplo, no final do ano eu fui para Coxim, no Mato Grosso do Sul. Por conta do medo que eu estava da pandemia, pra você ter uma ideia, eu fui de carro até lá. Você foi de carro até lá? Fui de carro. Mas quanto tempo, menino? Nessas estradas que você sai do buraco e cai na cratera? Demorei horas e horas e horas. Mas acabei fazendo um trabalho lá na cidade. E estou fazendo outros trabalhos também. Tenho vários convites para o interior de São Paulo. Porque, respondendo também o que você falou, que eu sempre gosto de... Quando eu recebo um convite, eu recebo uma parede em branco. Uhum. Então eu busco, sim, fazer uma pesquisa na cidade, entender um pouco mais da história. Eu gosto de me aprofundar, sabe, dentro do tema que eu estou me propondo a fazer. Então você imagina, eu recebo convites às vezes de países, de cidades que eu nunca nem ouvi falar. Aí tem que pesquisar, né? Para ser bem sincero, Aí eu vou me aprofundar, vou pesquisar, e vou encontrar algo dentro do meu trabalho que seja compatível também com aquele lugar. Sempre respeitando todos que caminham pelas ruas, pela cidade, as diferentes... Tudo, né? Porque a rua é isso, é um espaço democrático, né? Então estar na rua é diferente de estar no museu ou num espaço fechado de uma galeria, entende? Na rua é preciso entender tudo isso. E eu me preocupo com a arquitetura, com o paisagismo, com a cor, com a incidência do sol. Tudo isso tem diferença na minha criação. Bom, exemplo disso é em Recife, que você fez o Gonzagão, né? É verdade. E você sabe que esse prédio ele tem 96 metros de altura. É muito alto? É muito alto, Então acabou sendo uma das pinturas mais altas do mundo também, né? É muito lindo. Agora, o que você cobra, ainda quer colocar num painel que até hoje você não colocou? Sabe aquela coisa assim, puxa, eu ainda espero fazer um painel dessa forma. Que tema seria, como seria? Olha, hoje o meu maior objetivo é colocar esse instituto 100% em pé, funcionando, chegando nessas crianças, nessas famílias. Então, esse hoje é o meu objetivo número 1. Sobre a arte, eu estou agora com uma galeria internacional que está em 15 países ao redor do mundo e tem outras 60 galerias parceiras. Então, assim, eu estou agora trabalhando com eles, então eu vou ter uma possibilidade de levar o meu trabalho para muitos outros lugares do mundo, porque sempre eu vou poder chegar não com uma obra na galeria, mas com uma pintura na cidade. Sim. Então eu vou ter um apoio logístico melhor agora para fazer esses trabalhos. E eu estou com alguns projetos assim muito especiais agora. Por exemplo, em Nova York, eles construíram lá no World Trade Center a primeira torre. Porém, no local onde eles vão construir a segunda torre, já estão construindo, eu vou pintar um painel enorme lá na fachada, que inclusive já era para ter feito esse ano. Mas por conta da pandemia, não foi possível. Tem uma estação de trens muito bacana lá em Paris também, do qual nós estamos num processo avançado. Tem um mural em San Marino, que tem 3.000 metros quadrados também, que eu vou contar toda a história de San Marino. Então, você vê, é um grande desafio, mas também um grande privilégio. Mas eu acho que você falou da torre do World Trade Center, e aí ali eu acho que vai ser um desafio muito maior que todos, porque ali quando a gente chega, você tem uma energia tão densa. É verdade. Porque você acaba entrando numa energia que foi de um terror tão grande, em 2011, mas e que parece que foi ontem. Eu me lembro onde eu estava, como foi, quando eu vi o avião se chocando. Então, ali, eu imagino também o grau de intensidade que você vai ter. Até para conseguir colocar isso tudo, né? Exatamente. Eu pintei em 2019, lá em Manhattan, um painel
de um dos bombeiros que estavam dentro da torre, resgatou várias pessoas e tudo mais, e quando ele saiu da torre, a torre desabou, né? Puxa, mas ele sobreviveu, Então, eu fiz esse trabalho ali, por conta disso eu tive ali um contato com todos os bombeiros ali, visitei lá os bombeiros de Nova York, então foi bastante intenso tudo isso, né? Acho que isso também acabou tendo esse desdobramento agora da pintura lá do World Trade Center. Ô, Cobra, mas, sem dúvida. Ô, Cobra, uma curiosidade, você falou da galeria de arte, mas só para explicar aqui direitinho pro ouvinte, você é conhecido pelos murais ao ar livre, né, que você está contando aqui pro nosso ouvinte. Que mas são obras de arte eternizadas são obras ao ar de arte livre, né? nos murais ali das cidades, não é? Mas essa parceria com a galeria tem também algum reflexo em obras de arte para museu mesmo, como esse cilindro de oxigênio que você pintou, ou alguma outra coisa? Você pensa em adaptar o que você faz nas ruas para uma galeria de arte com objetos, quadros, serigrafias e alguma outra coisa? Olha, eu tenho tido pouco tempo para desenvolver esse tipo de trabalho, porque você imagina, o meu tempo é todo tomado por essa questão da criação dos painéis nas ruas, das viagens, das pinturas e etc. Agora, eu tenho pensado um pouco mais sobre isso, já tem mais de 10 anos que eu não faço nenhuma exposição. Aliás, eu fiz só duas ou três na minha vida toda, exposições pequenas. Não fui muito por esse caminho, mas eu estou com inúmeras oportunidades e possibilidades nesse sentido. Então, o que eu acho? Que uma coisa ela acaba sendo um caminho para outra. Hoje tem artistas só de galerias que estão pintando nas ruas. Sim. Assim como muitos artistas das ruas estão indo para as galerias. Eu sou um cara que eu não pretendo abandonar nunca as ruas, que eu amo pintar nas ruas. Agora, essa questão de ter obras em galerias eu acho também relevante. Por quê? Porque esses painéis que são feitos em galerias, em telas, em painéis, outros suportes, eles podem viajar de um lugar para o outro, Sim. em exposições, eles vão ficar por muito mais tempo do que os murais, obviamente, né? Então, eu estou, sim, desenvolvendo isso. Eu acho que essa oportunidade agora, eu pensei muito sobre essa associação, sobre essa questão, essa parceria, mas eu, no final, achei importante porque eles entenderam que o meu caminho, sim, está nas ruas. Eles só me conhecem por causa das ruas, só me conheceram por causa das ruas. E eu acho que eles, como tem uma estrutura muito boa, vão poder me ajudar a criar muitos outros murais e também nesse mundo de museus, de galerias e tudo mais ao redor do mundo, né? Isso, para mim, vai ser um suporte incrível, que eu não tenho hoje, pela verdade. E outra, né, mantendo ainda a sua característica. Eu estava vendo aqui no seu site, enquanto você falava, justamente na parte de telas, você tem telas aqui que retratam como se fossem mesmo os murais, só que sem perder a essência. Você olha e você fala, é do Cobra, tipo o Tahiti 2019, que é uma tela linda, que tem duas meninas. Tahiti, ele está pintado lá no Tahiti. Na verdade, esse daí é uma obra dessas que eu estou te falando. Daquele que você falou que você tem todas, né? Um original do mural. Então, quer dizer, o que você vai fazer com essa parceria com tantos profissionais é justamente isso, né? Pelo que eu entendi. É você transformar a mesma arte que é feita nos painéis, nas telas, não perdendo a característica principal, que é essa característica que você tem de inovar, de juntar as situações com muita cor, com muita alegria, com vida, né? É verdade. É que assim, eu costumo também... um pensamento que eu tenho hoje, claro que a estética, a pintura, a luz e sombra, a perspectiva é importante, claro, é importante, mas hoje eu acho que o mais importante é o significado, a mensagem, o conteúdo, por que aquilo foi feito, sabe? Então, a minha obra ela não pode ser lida como um todo, ela tem cada uma das obras, ela tem um significado, tem um porquê, sabe? Tem um objetivo, tem uma mensagem, tem alguma coisa. O meu trabalho não é só as cores. Eu tenho também trabalhos em preto e branco. Eu tenho trabalhos que eu falo, por exemplo, da proteção aos animais.
eu tenho muitas coisas assim que nem sequer cor eu utilizo. Então, cada um dos trabalhos, quando eu recebo esses convites, como no World Trade Center, eu cheguei a fazer até agora, no mínimo 20 estudos diferentes, para você ter uma ideia. É muita e coisa. Cada um me aprofundando ali, entendendo, estudando. Então, essa é a parte hoje que me toma mais tempo, até mais do que pintar. Por incrível que pareça, o estudo, criar, né? Às vezes é mais difícil do que pintar. Porque pintar é uma técnica, é um método, claro. Existe essa questão de pintar em grandes formatos, que eu me especializei. Eu te falo que é até mais difícil para mim pintar uma tela pequena do que um muro enorme. Mas é o que você já está acostumado, né? Eu ia levar uma vida e meia para pintar 1 metro, meia boca de um painel, né? É verdade, eu tô acostumado, mas é mais fácil. Então, agora, você falou de painel branco e preto. Você tem um dos painéis, que eu lembro bem, no centro de São Paulo, com carros antigos. Só que, olhando você olha para a tela e olha ao redor, você ainda vê algumas casas antigas. Quer dizer, é dentro de um contexto que a gente sabe que, como você disse, é a tua preocupação. É esse estudo que você tem em colocar algo ali que não saia de um contexto geral, né? Esse projeto é o projeto Muro das Memórias, né? Uhum. Que, por exemplo, se você estiver em Londres, você vai perceber que eles preservam muito da história, mas muito também foi perdido ao longo dos anos. Não é tudo que está lá, com as guerras, com tudo que aconteceu, também tem coisas ali que não estão mais. Agora, quando você vai para Paris, né, tudo ali, tem coisas ali, tem ruas, como eu tenho muitos livros antigos, então a gente percebe, com tudo que aconteceu ao longo dos vários e vários anos, muita coisa não tem mais. Agora, no Brasil, o que eu percebo é que isso não é preservado, não é cuidado da forma correta e tudo mais. Você simplesmente acaba demolindo isso para construir um prédio novo. Eu não sou contra a evolução de forma alguma, tem mesmo que fazer. Mas também tem que ter esse olhar também, né? Preservar um pouco da nossa história. É o orgulho da história, né? Eu acho. Você olhar... Bom, o nosso centro histórico de São Paulo é bem isso. E aí dá dó, porque a gente vê ali muitos prédios degradados, acabados, não recuperados. Cada um vai lá, faz um trambique qualquer. E o pior, né? As autoridades aceitam isso e falam, pode derrubar. E aí a gente perde um pouco dessa essência que a gente tem que ter e tem que alimentar cada vez mais. É da valorização, né? Do orgulho. A gente vê os americanos. Eles cantam hino com a mão no peito, mas com orgulho mesmo. O brasileiro, ele canta o hino legal no futebol, na Copa do Mundo. Uhul! É muito alegre, mas eu acho que tem pouca gratidão pela história do seu país e a construção do seu país, né? Com certeza. Eu falo uma coisa para você. Desde que eu comecei a fazer trabalhos em outros países, eu sempre coloquei a bandeira do Brasil embaixo da minha assinatura. Não é de hoje. Tem anos e anos que eu estou saindo do Brasil para levar esses trabalhos, né? Então, eu realmente gosto de levar o nome do Brasil para todos os lugares. Eu acho que isso é de extrema importância, né? E nós temos, sim, que fazer todo o possível para valorizar o país onde a gente nasceu, né? Valorizar a nossa história, valorizar o quintal da nossa casa, fazer todo o melhor possível para podermos viver num lugar cada vez melhor, cada vez mais evoluído, com as necessidades básicas de todas as pessoas sendo providas, né? Uhum. Então, acho que isso é importante. Então, enfim, né? O Brasil é isso. Olha, vou falar para você, ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, acesse o site do Cobra, siga o Cobra pelas redes sociais. Legal. Vai lá, conheça o Instituto Cobra, acima de tudo, veja o quanto que você também pode fazer a diferença dentro do seu mundo, do que você pode ajudar, não necessariamente com dinheiro, às vezes ajudar com dinheiro é a parte mais fácil. Você dá o dinheiro e tira o corpo fora, e não você tá de corpo e alma em algo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar justamente nisso. A pandemia
pelo menos eu acho que trouxe isso de bom. A gente se ressignificar naquilo que a gente sabe que a gente poderia fazer e a gente não fez. Tá você aqui um grande exemplo que já fez muito com a imagem do nosso país no mundo inteiro e que agora, mais do que nunca, está olhando para dentro do nosso país. Não assim, eu vou ajudar as crianças. Não, eu vou ajudar a formar esses jovens para que eles tenham a oportunidade e se sintam poderosos como eles são para terem aí o que eles bem desejarem do mundo. Parabéns, viu, Cobra? Legal, legal. Obrigado. Eu sempre atualizo os murais, os lugares onde eu estou, os trabalhos novos. Agora, eu ainda não estou com os detalhes, mas eu estou fazendo uma campanha, agora que eu devo lançar em breve, que é justamente uma campanha mais ampla a nível nacional, dessa questão, até mesmo internacional, falando dessa questão da fome, que hoje realmente eu não consigo me alimentar aqui com tranquilidade, sabendo que tantas pessoas estão passando fome, sabe? Então, só no Brasil mais de 19 milhões, né? É muita exatamente. Gente. Então, eu acho que dar essa oportunidade para as pessoas ajudarem, né? Mudarem e fazerem a diferença. É verdade. Em breve eu vou lançar isso no Instagram, tá bom? Que legal. Vamos estar todos acompanhando. Um grande beijo para você, viu?